A graça e a paz do Senhor, hoje eu quero convidar você a uma reflexão sobre o legado que estamos construindo. Não estou falando de bens materiais, de dinheiro, mas de algo infinitamente mais valioso, uma herança que atravessa o tempo, a nossa influência de fé. Vamos juntos explorar como podemos deixar uma marca realmente valiosa para as próximas gerações. Olhe só para este dado dos nossos dias. Pense nisto. 1 em cada 10 crianças, lá nos Estados Unidos, mora na mesma casa que um de seus avós. Isso nos mostra algo muito claro, né? A conexão entre as gerações é, hoje, mais presente e mais vital do que talvez a gente imagine. Mas como será que o plano de Deus para a família se alinha a essa realidade? Bem, a palavra de Deus nos revela o plano original. Veja o que o apóstolo Paulo escreve ao seu jovem discípulo Timóteo. Ele celebra a fé de Timóteo, uma fé genuína, sem fingimento, que ele recebeu como herança. Primeiro, ela habitou em sua avó, depois em sua mãe e agora no próprio Timóteo. É como uma corrente de fé, um tesouro espiritual passado de coração a coração. Então, a pergunta que fica é: o que é que realmente importa a deixar para trás? O que é um verdadeiro legado familiar aos olhos de Deus? A resposta que encontramos em Cristo pode nos surpreender. Veja bem, o mundo valoriza um legado de coisas que podemos ver e tocar. Bens, dinheiro, status social, coisas que, convenhamos, o tempo e a ferrugem destroem. Mas o legado em Cristo, esse é eterno. Estamos falando de caráter moldado por Deus, de uma fé inabalável e de um amor que reflete o próprio Cristo. São tesouros guardados no céu. E aqui está o ponto central da nossa conversa. A herança mais preciosa que podemos transmitir não é o que nós temos, mas quem nós nos tornamos em Cristo. De fato, o maior legado que se pode deixar é o caráter e a fé. Certo, mas na prática, como é que se constrói essa influência? Como podemos edificar uma herança espiritual que realmente permanece? A palavra de Deus nos dá fundamentos, pilares muito sólidos para essa construção. Vamos nos concentrar em 4 pilares bem práticos. Primeiro, orar sempre, sem cessar, intercedendo por aqueles que amamos. Segundo, manter contato, estar presente, demonstrar amor com atitudes. Terceiro, encorajá-los, ser uma voz de ânimo na caminhada de fé deles. E o quarto, talvez o mais desafiador, ser um exemplo vivo daquilo que cremos. Vamos aprofundar um pouco no primeiro pilar. O poder da oração. Esse é o nosso fundamento. Devemos orar pelas necessidades que a gente consegue ver e também por aquelas que estão escondidas no coração. Precisamos lembrar sempre do que está escrito em Efésios. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E qual a oração mais importante de todas? Orar para que eles abram o coração e a vida para Jesus Cristo. Mas, para que nossas orações e nosso exemplo tenham efeito, os nossos relacionamentos precisam estar sadios. E isso nos leva a um ponto fundamental. Não é possível construir um legado de fé sobre um fundamento de mágoa e de ressentimento. Para sermos um exemplo vivo de Cristo, que é aquele quarto pilar, precisamos aprender a perdoar como fomos perdoados. Superar as feridas e as desavenças do passado é um passo essencial para construir um futuro de bênçãos. A jornada de José no livro de Gênesis é talvez o exemplo mais perfeito disso. Pense na história dele. Traído pelos próprios irmãos, vendido como um escravo, ele sofreu uma injustiça terrível. Anos depois, no entanto, quando ele estava no poder, com a chance de se vingar, ele escolheu um caminho radicalmente diferente, o caminho do perdão. E foi exatamente esse ato de perdão que Deus usou para salvar toda a sua família da fome. E as palavras de José aos seus irmãos, elas revelam um coração que aprendeu a confiar na soberania de Deus. Ele diz: "Vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem." Que declaração de fé! José conseguiu ver a mão poderosa e bondosa de Deus agindo por trás da maldade dos homens. Esse é o segredo do perdão, confiar que Deus é maior que a nossa dor. Sabe, o perdão que nós oferecemos aos outros é apenas um pequeno reflexo do perdão imenso que nós recebemos de Deus. Lembre-se sempre disto. Em Cristo, Deus nos perdoou de uma dívida que era impagável. E é esse perdão que recebemos que nos capacita e nos dá a força para perdoar, restaurando nossos lares, nossas famílias. E assim, caminhando para o final desta nossa meditação, a pergunta inicial retorna para nós. A vida passa rápido, não é verdade? Cada novo dia é uma oportunidade de deixar uma marca de fé no coração de alguém. Que tipo de marca nós estamos deixando?
A pergunta final para a nossa reflexão é esta: o legado que estamos construindo, o nosso caráter, a nossa fé, tudo isso aponta para Cristo? Que a nossa vida possa levar as pessoas a enxergarem não a nós, mas um reflexo, ainda que pálido, do nosso Salvador. Que esta palavra nos inspire a construir um legado que verdadeiramente importa. Se este conteúdo foi uma bênção para a sua vida, compartilhe com sua família, com seus amigos, e para continuar recebendo reflexões para sua edificação, siga nossos canais. No YouTube, o canal 50, e no Facebook, Jorge Henrique Marano. Que a sua vida seja uma seta que aponte para Cristo. Que Deus abençoe ricamente a todos.